Bem-vindos a mais um podcast, todas as semanas, à quinta-feira, gente que ama a gente. Olá, meu amigo Paulo Franco. Olá. Mas que alegria, assim, sui generis ter-te aqui hoje comigo. Obrigado por teres vindo. Está tudo bem contigo, amigo? Tudo ok. O Paulo era, de facto, para ser o primeiro convidado aqui do nosso podcast. Eu já sabia que não podia convidar na altura aqui por causa das questões da música e calhou agora a fechar a primeira série, o que é um espetáculo. Não foi a primeira, foi a fechar a primeira temporada. Vamos-te conhecer melhor. Ok. As pessoas vão-te conhecer melhor, vão saber quem tu és, além daquilo que já sabem sobre ti. E penso que vai ser uma conversa extremamente agradável e, acima de tudo, musicalmente muito interessante. De coisas que eu também quero saber, que sei que tu sabes. Ok. Primeiro que tudo, nós vamos andar a saltar passado e presente e sempre que tu quiseres parar e fazer-me tu perguntas, etc. Ok, Estamos à vontade. É a conversa. Da Punk Sportivo, o nome. Primeiro que tudo, quem é que escolheu este nome? Epá, eu recordo-me que esse nome apareceu assim na minha cabeça pá, aí nos anos 90, na altura em que tinha Pigs in Mud, e lembro-me que apareceu este nome numa junção de momentos, pronto, são aquelas coisas que acontecem. Eu lembro-me até que tinha escrito na sala de ensaios lá quando nós tínhamos da Punk Sportivo, e tipo naquela, pronto, está aqui um nome fixe, deixa-me guardar aqui. Quando aparecem boas ideias, acho que devemos guardar, e neste caso eu já andava a perseguir assim um nome que encerrasse assim uma série de assuntos, e quando apareceu esse nome foi tipo, olha... Mesmo antes do projeto existir, apareceu esse nome na cabeça? Mesmo antes, aliás, da Punk Sportivo. O nome só foi atribuído quando já tínhamos as músicas feitas, ou seja, quando começámos a fazer as músicas na sala de ensaios, e depois conhecemos o Marco e fomos lá para o estúdio dele. Éramos só três, eu, o João Guincho e o Marco. Na altura, quando começámos a fazer, nem havia nome. Pronto, havia canções, havia uma ideia. Quer dizer, o nome já lá estava guardado, mas depois começámos a dizer várias vezes, não, é este o nome, não. E ficou assim. Eu quando ouço parte a palavra em duas, que é da punk, dá o punk, e o sportivo, não sei se é do Lecoq Sportivo ou não. O nome eu posso dizer que tem várias inspirações. Primeiro, ser professor de educação física tem que se fazer muitos quilómetros. E lembro-me que uma das coisas por onde eu passava durante o caminho, o trajeto que eu fazia para alguma das escolas e para outras situações, era ali da Gorda. E sempre achei piada o nome da Gorda. Tipo, da Gorda. E depois apareceram os da Weasel na altura e tinham da Weasel. E eu achei piada, isto é engraçado. Portanto, logo qualquer coisa ficou ali. E depois teve a ver com a marca de Lecoq Sportivo. Sim. Mas não com o nome, era um bocado pelo símbolo. A ideia que eu tinha era, em vez de ter um galo, era a crista só do galo, que era o punk. E depois isto tudo junto dá o nome da Punk Sportivo, que depois dá para explicar, não é? Curiosamente, foi o punk, na altura, eu e o João nascemos na altura do punk, nos 70s. O Sportivo, somos desportistas, ambos fomos atletas do Clube Stella Maris de Peniche, em basquetebol. E sempre gostámos muito de desporto. Somos professores de educação física de formação. Portanto, da Punk Sportivo encerra todas estas curiosidades da nossa vida, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa pode dar o significado que quiser. E tipo, a grande vantagem que dá muito jeito, é o oposto do trava-línguas. Dá muito jeito de dizer, dá Punk Sportivo, tudo junto, parece quase só uma sílaba. Pois, acho que o nome depois, conforme se vai ouvindo a música e vai-se falando, a coisa vai, como dizia, não é o outro, ao início estranha-se, depois entranha-se, e acho que foi isso que aconteceu. O nome, hoje em dia o nome já é soletrável. É, exatamente. Estavas a falar um bocadinho da tua infância, e vamos aí voltar cá. A música apareceu em ti muito antes, presumo eu, de começares a tocar. Sim. Explica-me um bocadinho... É a magia da música, neste caso da música rock, não é? Crescer, o ambiente que te envolve. Quando era bebé, os meus pais consumiam muita música de cariz rock, anglo-saxónica,
E então isso, de certa forma, vai, quando és bebê, é uma esponja, não é? Acho que foi entrando por aí essa eletricidade, as guitarras, a bateria, o que era a música, as canções, quem é que cantava, sem perceber ainda bem, mas eu acho que fiquei logo tipo, epá, está aqui uma coisa que eu gosto bastante. Mas não era obcecado. Não era obcecado. Nunca, aliás, eu nunca tive muito essa vertente de ficar obcecado, deixa-me analisar tudo, tentar perceber tudo. Não, percebi que deixa-me descobrir as coisas conforme elas vão acontecendo. Quase como que o nascer de uma planta, não é? Não valia a pena estar à espera que já desse ali o fruto, não. Deixa-me aqui, a coisa vai andando, e acho que acompanhei esse processo a nível de maturidade enquanto ser humano, sempre com a música. E depois é um jogo de ping-pong. Tu vais buscar a música, depois a música dá-te a ti. E isto cria um ciclo. E ter a música como companhia, como inspiração, como colega, e tu podes escolher o que tu quiseres, de certa forma. É só hoje em dia, então, com as novas plataformas, é uma questão de descobrir um pouco, descobres-te um pouco a ti, não é? Pelas canções. Paulo, e nessa descoberta, quando és mais novo, a questão do instrumento em si, que tu começas por onde? O que é que te aparece na frente? É imitar os guitarristas com um pau de vassoura, não é? Ou com uma raquete de ténis, era esse tipo de pose que fazíamos, que eu fazia. Eu digo fazíamos porque isto não era exclusivo de mim. Certo. Todos nós ficávamos a imaginar como é que era tocar e fazer aquele gesto. Mas no fundo era todo o universo do espetáculo ao vivo. Havia ali uma imagem que eu tirava de quem estava a tocar, que se estavam a divertir, que estavam a tirar bastante partido da vida. Isso interessou-me. Quando é que começas a ter contacto prático com O primeiro instrumento que eu tive foi a flauta. Aquela flauta que todos nós aprendemos na escola, mas depois tive com o professor Chagas, ainda fiz 3 anos, ali a partir dos meus 7 anos, até perto dos 9. Fiz aquele livrinho todo, já sabia ler completamente, já sabia tocar, já sabia tocar sem estar a olhar, mas isso era já outra, porque normalmente era para estar sempre a olhar, não era? Mas eu já queria estar mais à frente nesse aspecto. Foi a flauta. Depois, com o professor Adelino, foi com a guitarra de caixa. Eu tocava a Jimi Hendrix, eu tocava ao contrário, e depois ele obrigou-me: "Ei, pá, não tenho aqui nenhuma guitarra com as cordas ao contrário, tu tens é que tocar assim, tocas assim, não sei o quê." E eu ali, os hemisférios começaram a andar assim um bocado, mas comecei, com ele aprendi essa cena de mudar para este lado. Depois, as músicas não me interessavam tanto, queria já mais coisa mais acelerada, e daí passei a aprender a ver os outros, não é? A ver os mais velhos a tocar. E aqui em Peniche havia muito pessoal a tocar, e pessoal que era da nossa rua, pessoal que nós conhecíamos, e na escola, depois vem a escola, não é? Mas acho que a partir, assim, a sério de guitarra foi mesmo a partir para aí dos 13, 14 anos com guitarra de caixa. E era o mundo, e era descobrir, tirar acordes e tocar as canções. E era tocar. Tu, se conseguis fazer um filme dessa altura, se for, às vezes não é muito difícil, não é muito fácil, quero dizer, pensaste alguma vez, um dia vou ser músico? Ou aquilo não te passava, era por simples prazer da coisa? Eu acho que nem punha a coisa nessa questão. Um dia vou ser. Eu já era para mim, na minha cabeça. Já essa cena. Já não era no sentido de ser famoso. Não. A questão de praticar, mas é natural que isso possa acontecer, não é? Foi como eu disse, voltando ao início. Eu via os outros a divertirem-se tanto que era isso que me atraía. Depois é claro que mais tarde vinha conhecer o outro lado da música, que é o construir as músicas, as letras, os sentimentos por trás, né? Porque eu não sabia inglês, por exemplo, quando era puto, e ouvia Ramones aos 5, 6 anos, ou Sex Pistols, eu não sabia as letras, não sabia o que é que eles estavam a dizer, mas aquilo fazia sentido. E quando mais tarde aprendi o inglês e comecei a perceber o que é que eles estavam a dizer, ainda
ainda fico ainda mais contente. Fiquei, ei pá, fogo, à maneira, aquilo que eu não percebia, mas já havia ali qualquer coisa que me chamava, vai bater certo. Portanto, isto é um processo contínuo. Como eu estava a dizer, como eu disse há pouco, nós vamos conhecendo a nós próprios neste processo. Na escola, tiveste experiência de bandas de escola? Sim, a escola é super importante. Isto é como os filmes americanos, pá. Isto não muda muito. A escola é que a malta começa-se a conhecer nas idas para a escola, a sair da escola. Se tens a sorte de calhar quase na mesma turma com alguém que partilha os mesmos gostos e interesses, ainda melhor é. Mas normalmente o pessoal encontrava-se muito no recreio e é aí que começaram a surgir as primeiras ideias de fazer uma banda. A minha primeira banda foram os RDR. Certo. E tudo começou, portanto eu estava no colégio do Atlântico e quem andava lá também era o Thierry Cardoso, o David Veríssimo Soqueques. Soqueques e o David Canhoto. E então a gente encontrávamos no autocarro e lembro-me um dia em que eu vejo, tipo, eu entrei com uma guitarra de caixa e eles também, e o Thierry já tinha uma e então ficava, então também já tens uma guitarra, não sei o quê. Então o pessoal começou ali a dizer, vamos fazer uma banda, vou comprar uma bateria. Já dizia o David e não sei quantos, pronto. É aí na escola que as coisas acontecem. E o dos Nemans não era também, o Sérgio? E é aí que vamos chegar. E depois, passado uns tempos, pá, já nós tínhamos ali começado a brincar um bocadinho com guitarras de caixa, dar uns toquezinhos, temos que andar para a frente com isto, temos que começar aqui a fazer umas coisas. E o que é que acontece? Aparece alguém, não me recordo agora quem, que sabia de alguém que tocava teclas e que também morava ali perto do Cabo Carvoeiro e coisa. Então vamos lá falar com o rapaz, pá, e coisa. Então o Sérgio entrou na banda, porque na altura também percebemos logo, isto para a gente começar, temos que começar a ganhar algum dinheiro para comprar instrumentos, porque não tínhamos... Né? E então a cena era preciso ter alguém nas teclas para podermos ir ao mercado dos bailes. Não era? O mercado dos bailes, que atenção, que hoje em dia, em 2023, parece que está muito na voga outra vez, de voltar aos bailes e isso tudo. Naquela altura, nós aprendíamos muito a ver os bailes que havia na associação com as bandas. As bandas tocavam ao vivo. E, portanto, eu lembro-me muitas vezes ficar a olhar para as bandas e ficar ali, estes gajos passam aqui um monte de tempo a tocar. Portanto, e o Sérgio aparece nessa vertente de, temos que arranjar alguém para as teclas. Vem o Sérgio, nós tínhamos metade baile do repertório e metade rock. E depois íamos aos bailes e começámos a conseguir pôr o nosso nome aí nos bailes, com malta mais nova, porque até às 11h30 da noite, meia-noite, dávamos o apito ao comboio, o bonga. Eu cantava todo o tipo de música, Kim Barreiros, eu cantava músicas tradicionais portuguesas, e depois ali a partir da meia-noite, Metallica, Guns N' Roses, AC/DC. Portanto, agradávamos a todo o tipo de público. E isso foi muito importante na altura para lidar com o que é um espetáculo ao vivo, não é? Tocar em coletividades que nem estavam paredes pintadas. Houve aqui alguns pavilhões aqui no Concelho de Peniche que eu lembro-me de ir tocar quando aquilo só existiam praticamente 4 paredes, tudo em cor de cimento. Portanto, foi uma aprendizagem logo com 16 anos, portanto, mas tudo começou na escola. E depois continuou. Depois eu saí dos RDR, comecei a tocar logo nos Ar do Mar e ao mesmo tempo criámos o Pigs in Mud com o Pedro Cação, o Carlos Canão e com o João Guincho, que ainda hoje toca comigo, ainda punk sportivo. Portanto, isto é a escola é o playground, é onde toda a gente se encontra. E foi aí que tudo começou. Havia muitas bandas em Peniche. Havia muitas bandas, havia muito pessoal a tocar. Muitos sítios para tocar. E o pessoal inventava sítios. Ainda às vezes falamos que fez-se muito mais nos anos 80, finais de 80 e 90 do que há agora. Sim. A malta organizavam coisas. Eu lembro-me, tocava-se bastante. As coisas vão evoluindo, os tempos vão mudando, as pessoas vão à sua vida, as coisas alteram-se, tudo bem, não há problema nenhum. Mas a nível de iniciativa, havia muito mais iniciativa e empreendedorismo gratuito das pessoas. Não havia, era querer tocar para ver os outros, e era engraçado tudo à volta da música, como as coisas mudaram hoje, não é? Sim.
Hoje em dia isso já não acontece, ou acontece com muita dificuldade, ou poderá vir a acontecer, espero que venha a acontecer. Hoje em dia a música é consumida de uma forma completamente diferente. De antes, quem tinha um disco, um vinil, era guardado como uma peça preciosa. Epá, tu vê lá, vou-te emprestar isto, mas tu não me estragues isto, atenção. Portanto, já me esqueci mais ou menos da pergunta, que era a questão da... Tranquilo. Não há problema nenhum. Olha, eu tenho uma curiosidade enorme. No meio disso tudo, dessas experiências todas, entre a escola, entre grupos, como falaste também nos Pigos in the Mud, tu, antes dos Pigos in the Mud, já tinhas uma necessidade, ou um hábito de escrever, seja o que for, ou foi nessa altura de dizer, pá, mas a gente vai fazer música, então olha, eu ofereço-me para escrever. Não, eu sempre, já nos RDR, eu sempre tive essa vontade e expressei essa vontade ao pessoal. Atenção, a minha cena eu gostava de fazer originais e tentámos fazer, e acho que até na altura é que não gravámos, mas ainda chegámos a fazer uma música ou outra. Eu lembro-me perfeitamente disso. Mas a minha vontade, o meu objetivo pessoal era arranjar mais malta para a gente construir uma banda e trabalhar em músicas originais, não era? Como lá chegar, isso depois a gente havia de ver, não era? Mas o objetivo sempre foi esse. Tipo, qual foi a primeira música que escrevi? Epá, não me lembro. Não me lembro. Eu acho que ainda hoje eu escrevo muitas músicas mentalmente. Há palavras que me vão e frases que eu, guardo, está cá, fica guardada, não é? E já quando era nos 14, 15 anos, havia sempre algumas frases, alguns momentos, algumas situações do dia-a-dia que acontecem, expressões de outras pessoas que eu ouço e tipo, nem tudo nasce comigo. Aquela ideia que este gajo fecha-se lá em... Não é, a cena não é essa. No meu caso é um bocado observar e ir ouvindo e estar atento, estar conectado às vezes com o que se está a passar à volta. E é daí que às vezes surge a inspiração. E outras vezes é comigo mesmo, não é? Portanto, em todo o lugar eu consigo ir buscar alguma coisinha. E a pergunta parece óbvia, mas eu quero que vás um bocado mais deep na resposta, que é... nós temos o termo músico, o termo guitarrista, o termo cantor, o termo compositor. Há montes de palavras que definem montes de coisas. Tu que ainda hoje tens estas duas vertentes, ou seja, és compositor e também tens projetos onde tocas músicas... Autor, compositor-autor. Compositor-autor e outros que tocas covers? Sim. O que é que como é que eu tenho de fazer isto de outra maneira? Qual é a diferença, parece óbvia à partida, entre ter um projeto, ou seja, há um músico que cria e que toca músicas de outro. Não é o que é que te satisfaz mais, nem é o que é que te é mais difícil. O que é que tu pensas que a ti te dá, que te provoca uma maior necessidade de fazer para que tu desenvolvas mais? Resumindo, podes tocar uma banda que é bué difícil de tocar e tens de desenvolver ali a coisa. Por exemplo, o meu sonho era tocar o Sultans of Swing. Eu na guitarrista solo sou, estás a ver a ideia, né? É impossível, fora do meu alcance. Mas tu dizes assim, para mim, o mais difícil, se eu puder definir, ou o mais espetacular, é ou fazer música ou tocar música. Porque há músicos que não são compositores. Sim. Não é tudo a mesma coisa. Certo, Paulo? Sim, de certa forma, há músicos que são... dás um trabalho a eles e eles replicam esse trabalho. Há outro tipo de pessoa que compõe do nada o seu trabalho e o toca também. Há pessoas que fazem músicas e dão essas músicas a outros para outros poderem tocar. Não é? Por exemplo, eu lembro-me que o Elton John, quem escrevia as músicas não era o Elton John de escrever a letra, neste caso até era seu companheiro e tudo. Era o seu companheiro que escrevia as letras e o Elton John musicava e depois fazia os arranjos, não era? E cantava, performance. Portanto, eu não sei bem qual é... O que é que tu sentes que para ti te completa mais?
no meio disto tudo, deste processo todo? Se é que é possível responder. Não existe. Não? Não existe. Eu acho que uma das coisas que eu já descobri é que para mim não existe o mais, ou o que eu gosto mais, ou o número um. Não, essas coisas não existem. Para mim, eu gosto de escrever músicas quando estou a escrever. Eu gosto de tocar quando estou a tocar. Para mim uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Desde que é assim, eu posso escrever muito bem as músicas, mas depois, para mim, se eu não conseguir tocá-las, não faz sentido nenhum. Certo? Portanto, as coisas têm que bater certo com as minhas limitações, não é? E isso é uma das questões de quem está a criar. Às vezes eu também aprendi ao longo do tempo que eu não posso entrar em competição comigo mesmo. Eu não quero ser o melhor. Eu não quero ser o que ganha mais, o que é mais isto, mais aquilo. Nada disso. Apenas quero, no momento e no presente, poder desfrutar ao máximo da vida. E neste caso, como músico. Podia ser como agricultor, como pescador. Eu acho que é isso que as pessoas têm que encontrar. Esta coisa da música, hoje em dia a gente criou aqui uma coisa que está a afetar até muito, penso eu, a juventude e até mesmo os mais velhos, que é esta coisa que nós temos cá dentro de queremos ser alguma coisa que nunca iremos ser. E às vezes esquecemos um bocado disso. Tu és o que és, portanto tenta potencializar ao máximo aquilo que tu és. Porque estarmos sempre a olhar para os outros, a querer ser os outros, eu acho às vezes que isso pode criar algumas situações que depois não vai bater certo. Por outro lado, também não estou a dizer às pessoas para não sonhar. A gente pode se inspirar, não é? Mas no meu caso é uma coisa bastante simples. Eu gosto de tocar bastante. Acho que a cena mesmo, onde eu posso dizer, agora comparando, é o tocar ao vivo. Tocar ao vivo. É uma descarga de energia, é um momento com outras pessoas, não é? Com muita gente, não é? Ou mesmo que não seja muita gente, mas é um momento de libertação. O momento da escrita é um momento mais de reclusão, onde tu andas ali a deambular, faço, não faço, é assim, não é? Será que isto vai funcionar? Depois o ao vivo é que é o momento. Se passarmos isto para termos desportivos, para a malta perceber. Nos treinos é a escrever as músicas, o jogo é os concertos ao vivo. Portanto, o momento, e hoje em dia vê-se os artistas têm que tocar muito, não é? Porque já não podem ficar em casa com os discos a vender, não é? Portanto, têm que tocar. Portanto, há bandas que até os Rolling Stones têm 80 anos, mas esses andam a tocar pelo prazer de mesmo tocar, já não precisam, não é? Por questões monetárias. Mas muitos artistas, daqueles que ninguém conhece, há pessoal que anda aí a tocar até aos 70 e tal anos, todas as noites, não é cá em Portugal, nos outros países. Portanto, é uma profissão bastante extenuante. E pronto, mas as pessoas, esta cena da música e das artes, não é? Todos nós somos um pouco artistas. É verdade. Temos é que, se calhar, descobrir qual é a nossa arte. Então, e porquê na altura educação física? A educação física foi há muitos anos já. Foste, aliás, estiveste na altura, lembro-me que foi uma cena assim muito, muito, muito nice. A educação física apareceu assim, posso dizer, ao calhas, de certa forma. Não foi, eu quero ser professor de educação Era isso que eu queria saber. Não, isso não aconteceu. A minha cena ali aos 18 anos era tipo, ainda tive. Aí lá vem, eu quero ser músico, quero ser músico. Então, estava enganado, estava equivocado, porque eu, para ser músico, eu inscrevi-me numa escola. E lembro-me de ir às primeiras aulas, e nunca mais me hei de esquecer. O Thierry foi comigo, nós fomos lá para uma escola de Torres Vedras, e aquilo era uma escola, clássica, mas eu tinha que fazer alguma coisa a seguir aos 18 anos, não era? E então vou arriscar nisto da música, vou ver o que é que isto vai dar, E a minha mãe ainda me deu ali uma benesse ali de uns tempos, tipo, então vai lá ver o que é que isso vai dar. E eu lembro-me que bastou um dia. Eu cheguei lá, o ambiente, eu vi logo, isto não é para mim, não tenho nada contra as pessoas, mas não era o meu filme. E então vamos lá a uma audição num anfiteatrozinho com uma senhora ao piano de cauda, tipo meio japonesa, asiática, e ela
portanto, eles meteram os novos, malta nova, caras novas, olha, vocês ficam aí nesse canto e depois a professora, vocês já só ouviram o que a professora diz. E ela ia chamando cada um, anda cá, lá, 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 lá no piano. E os miúdos cantavam, que era para ela aferir a voz no início, em setembro, para ver como é que estava a voz deles, pronto, se tinha mudado, porque a malta é nova, a voz vai mudando, não é? Para descobrirem que tom é que eles estavam, para formar o coro. Pá, portanto, eu estava numa audição para o coro. E então aquilo começam a fazer os testes e eles só me lembro o Thierry só me dizia, pá, a gente vai ter que cantar, pá. Pá, não consigo, pá. E a gente sempre para o fim, e aquilo, e ela, você. E ela chamou-me, vem cá, e assim, lá fui eu lá para o piano, metia a mão no piano, e ela com ar sempre muito séria. E dava-me uma nota e eu, lá, 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 lá. E ela começou. E eu sobe mais um bocadinho. Começou ali a puxar para mim. Eu ia a subir. De repente parecia aquela cena que dá na televisão da mulherzinha da TVI. Dizia, está muito alto. Eu mandei ali um grito e ela assim, ok. Tu tens. Ela disse-me assim, tu tens um bom range na voz. Tu não sei o que, foi aquele momento em que eu disse, o que é que ela disse, meu? Isto foi bom ou mau? Acho que isto é bom. E depois dizia outro gajo, tu conseguiste fazer ali umas oitavas e coisas. Eu fiquei assim, um bocado naquela, afinal, se calhar até tenho aqui um aparelho vocal, não sei. Mas depois logo desisti. Fui para Lisboa para Biotecnologia, tive lá o primeiro ano, vi que também não era... Biotecnologia? Sim. Eu bem sabia, sabia mais ou menos, pronto, comecei a ver que era físicas, matemáticas, muitas matemáticas, e depois aquilo era só, a saída daquilo era tipo fábricas e ir para controle de qualidades, não sei bem, essas coisas assim. Eu vi logo que não era bem a minha onda. E na escola, lá onde eu estava, eu ouvi umas conversas e vi uns gajos a passarem todos desportistas, e os gajos muito fixe. Assim, isto pessoal, isto é o curso de desporto. O pessoal do desporto, é? Depois fui-me informar, e havia lá umas vagas, todos os anos faziam só passavam 8 ou 10, pronto, e o pessoal inscrevia-se e depois tínhamos que ir lá para umas vagas que era para pessoal que já andava na universidade. Portanto, eu fui lá fazer esses testes, e os testes eram em Lisboa, lá no José de Alvalade, no antigo José de Alvalade, lá nos pavilhões do Sporting. Eu lembro perfeitamente, éramos 300 e tal gajos e gajas, da pessoal, um gajo não conhecia ninguém, então tínhamos que fazer basquetebol, futebol, voleibol, estava a faltar outro, handball. E depois tínhamos atletismo na pista do Sporting, naquela pista verde, com os 100 metros, a contar os tempos, e com os 1000 metros, num dia com 36 graus, meu. E aquilo foi de manhãzinha, a malta toda, tipo, ali. Portanto, mal começou a ouvir muita gente, eu pensei logo, já estou lixado, não vou conseguir fazer nada. A primeira aula, a primeira cena de testes era basquetebol. Eu, basquetebol, fiquei logo, isto está-me a correr bem. Pronto, foi logo, basquetebol, o professor chamou-me logo assim, tu jogas basquete? Ele viu-me a driblar, tu jogas basquete? Jogo. Não sei o que. Aquilo correu-me logo muito bem. Logo aí ganhei confiança. Percebi que ali a cena, pronto, nos outros desportos também me safava na boa. Quando fui para o atletismo, a coisa, já havia malta que tinha desistido, porque, houve lá malta que eu fiquei parvo, como é que estavam lá a fazer os testes, porque nem uma bola sabiam bater, e aí apercebi-me que lá está aquela história. Este pessoal vem para aqui e não percebe nada disto, Mas pronto, olha, afinal eu até me estou a safar bem. E quando saiu a lista e vi que entrei, fiquei muito contente, e a partir daí, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Ainda não tinha a ideia que iria ser professor de Educação Física, era o desporto, as aulas, foi uma ótima experiência. Eu adorei estudar no curso de Educação Física e Desporto, na Lusófona, adorei. A minha turma, os professores, o ambiente, as disciplinas, como estavam de manhã só atividade física, à tarde mais teórica, muitas disciplinas, natação o ano inteiro, judo o ano inteiro, futebol a sério o ano inteiro, futebol 11, ginásticas, todo o tipo de ginásticas. Portanto, houve ali a nível de estar sempre em atividade física, pelo menos, mas
E a cabeça também, como é óbvio. Pá, e isso foi muito. Aí foi uma aprendizagem. Era curtição, as aulas era altamente. E quando a primeira vez foi quando, na avaliação de futebol, nós tivemos que dar aulas à turma. E é nesse momento em que eu lembro-me que houve colegas meus, houve um ou outro a suar por todos os lados, não conseguia falar, gaguejava, havia uma que ia desmaiando. E aí é que tu começas a ver, pá, pois é, man, eu estou a tirar um curso para depois ir para a frente das pessoas. Pá, e depois ao mesmo tempo pensei assim, mas eu já estou habituado a isso porque há a música. Não, um gajo sobe ao palco. Então de repente, depois ainda por cima tinha a minha questão familiar. A minha mãe, professora primária. A minha tia Soledade, professora primária. A minha tia Lígia, educadora de infância. Portanto, a minha mãe deu aulas de primária, mas também trabalhou na Cerci, no início da Cerci. Portanto, eu convivi com todo tipo de pessoas, todo o universo, e isso deu-me uma bagagem. Quando eu cheguei à altura de perceber que ia dar aulas, eu pensei assim, isto é quase... É fixe, olha, afinal, há aqui muita coisa que eu, ao longo de todo o trajeto, foi-me muito útil. E pronto, mas nunca pensei nesta fórmula. As coisas foram acontecendo. E o que é ser professor, Paulo? Para mim ser professor é ser eu mesmo. Portanto, eu não altero. Não é? E respeito quem eu tenho que fazer, não é? Porque não é fácil. E cada um tem o seu modo de estar. Certo. Não é? E ainda bem sermos todos diferentes, cada um com a sua cena. Eu, para mim, é uma extensão daquilo que sou. E hoje em dia, hoje em dia a coisa já dá a volta. O facto a música ajuda-me bastante a dar aulas. E dar aulas ajuda-me bastante na música. Porque ao dar aulas, ao estar na escola, não é? Estar num ambiente escolar, é um ambiente que para mim não há rotina. Todos os dias são diferentes, né? Todos os dias. Há situações a acontecer, o lado social, as relações com os funcionários, com os colegas, com as pessoas, no fundo, as pessoas. Aquilo é ali um viveiro de pessoas. Cada um tem uma função, não é? Mas todos andamos ali e estamos uns com os outros. Aquilo é um pequeno, é um microcosmos, não é? É ali que tudo acontece. Ou deveria acontecer, mas no fundo é ali que tudo pode vir a acontecer, não é? É ali que tu notas que nos corredores consegues quase perceber nas feições se há sonhos, se há ambições, se há medos. E esse mundo interessa-me. Interessa-me esse mundo de ver os outros, estar com os outros. Pode não ser constantemente em conversa, não é isso. É estar entre os outros. E isso alimenta ao lado da música, porque eu comecei a perceber que são emoções que estão ali ao meu redor e vou-me apercebendo de algumas situações e eu próprio também, o facto de o dia nunca ser igual e não havendo rotina, faz com que tu estejas mais liberto para estares tranquilo. Pronto, não há mecanização, pelo menos para mim. E isso inspira-me bastante a escrever, porque a escrita é liberdade, não é? E fazer músicas e pegar na guitarra, portanto, uma coisa alimenta a outra. E depois a música consigo transpor para a escola, porque também já não é só ser professor de educação física, não é? Também já dá, as escolas hoje em dia já permitem alguma flexibilidade em apresentar projetos ligados às artes, e do qual eu também gosto de fazer parte e tento sempre estar ligado às rádios e estar ligado aos eventos das escolas e atividades de apresentação de trabalhos e de festas. Portanto, há muita coisa a acontecer na escola. E como é que tu, estavas aí a falar da questão emocional, como é que tu és emocionalmente? És essa pessoa calma, tranquila, que transparece, que está aqui a transparecer e que já no basquete eras assim, apesar de ser, foste sempre uma pessoa muito inteligente, muito... Lembro-me uma vez, vou contar aqui um episódio tranquilo. Não é esse de França, não é esse de França. Isso era só um podcast só para esse episódio. Uma vez nós fomos passar férias ao Algarve, para quem não sabe, que eu no verão, ao meio do palco, fazia sempre questão de
de me convidar a passar férias com eles. Era como se fosse, era, não é? Uma segunda mãe para mim, que eu guardo sempre com muito carinho. E uma vez em Vila Moura, uma vez numa discoteca, não sei bem qual era, eu estava assim, Paulo, olha ali aquela miúda. E a conversa do Paulo era, olha de lado sem ninguém se aperceber, pá. Tens que ser um gajo mais, não é assim. E portanto a questão foi sempre um low profile muito bom. Que eu nunca me esqueci dessa cena. És assim realmente? Por dentro é um turbilhão de coisas, Paulo? Não, eu não sei. Eu acho que o turbilhão deve estar lá, mas não sei, eu acho que cada um tem a sua característica, não é? E isso que tu estavas a dizer, eu, por exemplo, aplicava no basquetebol, que era, não olhes para onde é que vais passar a bola. Estás a perceber? Olhavas para um lado e passavas para o outro. Pronto. Fazias isso muito bem. Pois. Portanto, essas características que cada um tem, não é? Intrínsecas, inatas, com o qual tu cresces e tem a ver com o ambiente que te rodeia, com o lado dos genes também, não é? Aquilo que tu herdas dos teus pais, da tua família, depois com os ambientes onde tu vives. Eu sempre fui um bocado assim. Houve uma vez um amigo meu que me dizia: tu és um gajo envergonhado. Eu disse: envergonhado? Não, agora envergonhado. Se calhar sou reservado em alguns momentos. Eu gosto de perceber onde. Não gosto daquela cena do cheguei. Estou cá. Estás a perceber? Não gosto dessa cena. Não gosto. Não é a minha cena. Pronto. Claro. Há uns que fazem isso e são bons nisso. Não é? Bate certo. A gente olha para a figura e diz: este gajo é mesmo isto. Não é? E o meu caso é sempre, sou desta tonalidade. Não é? Cada um tem a sua cor. A minha tonalidade é um bocado esta. E com a pressão lidas assim também? Eu mudo, por exemplo, eu ainda mudo muito, não queria tanto, mas ainda mudo ali muito com a pressão ali. Eu gosto. Gostas? Gosto da pressão, o lado desportivo. Eu gosto da cena de jogos, gostava dos jogos fora, gostava dos ambientes adversos, gostava de defender um gajo que à partida era mais forte que eu gostava disso, não gostava de chegar lá e ser muito mais forte que o outro, gostava de sentir que a cena era ali para puxar, estás a perceber? E dou-me bem com a pressão. Gosto da pressão do palco. É ótima quando tu tens boas músicas. E quando sabes o que estás a fazer. Quando sabes o que estás a fazer. Eu acho que a cena sempre foi essa, foi fazer coisas que sejam aquilo que tu és. E quando tu consegues fazer isso, tu ficas tranquilo, estás na boa. E quando chegar o teu momento, é o teu momento. E quando é o momento dos outros, é o momento dos outros. E gosto de ver os outros. Uma das coisas, quando eu surfava, eu gostava, também surfava, ainda vou à praia, bodyboard. Uma das coisas que eu me lembro era, eu muitas vezes ficava ali entre o outside e o inside a ver a malta, a cara de felicidade do pessoal a apanhar certas ondas. Via a cara deles tipo a dropar uma onda no molho ou no super. Uau! Eu olhava e disse: este gajo está mesmo a curtir. E depois falávamos cá fora e eu tipo a puxar e dizia: então e aquela onda? Grande cena. E isso eu gostava disso, ver a pessoa feliz. E a cena do mar e o contacto com a natureza, que também foi uma coisa que sempre foi muito importante. Foi quando eu descobri o mar aqui em Peniche, não é? E a camaradagem e o pessoal ir para a praia e isso tudo. Portanto, houve aqui uma série de coisas que fizeram acalmar o bicho, não é? De certa forma, tens que ter atividade. Bodyboard, basquetebol, a música, os amigos, cenas do bairro, e isso é importante, e teres os momentos depois para ti, para digerires isso tudo, para estares com a família, como é óbvio, mas tipo começares a perceber, e a música ensinou-me bastante, que é, estes gajos chegaram aqui, fizeram isto, tiveram cabeça para construir isto, como é que este pessoal conseguiu fazer isto? Vamos lá ver, eu também gostava de um dia conseguir fazer isto. Agora, se vou conseguir ou não, isso é outra história, porque sempre vi esta coisa de, houve ali uma fase em que a gente acreditava que, se calhar quando eu estava ali nos 20 anos, houve ali um momento que pensei, esta música se calhar um gajo pode ser os Nirvana, ou Soundgarden, ou não sei o quê, são coisas que, quando um gajo é mais novo, pensa, não é? E faz parte. E com toda a legitimidade. Sim, faz parte. E depois rapidamente apercebi, espera aí,
vamos lá com calma, isto não é, um gajo não pode estar sempre assim a pensar que as coisas, portanto, voltando à questão da pressão, pá, é a pressão da vida. Estás-te bem com ela. É pá, e a cena, por exemplo, desta experiência do Festival da Canção, que há muita pressão. Acho que foi assim um momento onde me apercebi que fiquei a pensar até para comigo mesmo, epá, eu estou aqui na boa, eu vi pessoal muito nervoso, mas nervoso num ponto antes das atuações e uma série de coisas que nem falavam. O pessoal estava ali e pessoal que são os maiores dos Spotify e tem milhões de pessoas assim assado. Eu fiquei surpreendido, eu ficava, este gajo, olha aqui, este gajo está-se a borrar todo, meu. E eu apercebi-me ali naquele momento que estávamos aqui a curtir, tínhamos uma boa música, tínhamos uma música com a qual nós gostávamos e, portanto, essa questão da pressão, tu às vezes tens que estar preparado para esses momentos. São momentos cruciais. Funcionou bem, podia ter funcionado mal, não é? Certo. Portanto, são momentos, e quando passas para outro nível, nível no sentido em que, ok, foi uma cena que correu bem e vamos continuar, olha. Já ia falar mais à frente, mas já que falaste agora, como é que foi essa experiência aí do Festival da Canção? Começou precisamente há um ano. Foi no início de setembro, finais de agosto, foi que telefonaram a fazer o convite. O gajo telefonaram para mim ou tentaram contactar-me, depois não conseguiram, falaram com o João e o que aconteceu com o João era o mesmo que aconteceria comigo, foi tipo, um gajo fica assim, espera aí mesmo, este gajo estão-nos a convidar para o Festival da Canção, Ei, mas isto não, pá, pronto, ficámos muito contentes porque quem nos telefonou, é um guru do Festival da Canção e é um jornalista muito reputado, muito conceituado na área da música, é um crítico musical e jornalista, que é o Nuno Galpim, e veres que a pessoa do outro lado reconhece o teu trabalho, que tu ficas a pensar, mas tu conheces, tu não conheces, vocês estão malucos, é que eu já estava a pensar em vocês já há uma série de anos para vir cá, disse-me o gajo. Nós ficámos, sim, sempre foi um sonho que eu queria, e a gente fica contente, tipo, fogo, altamente, estão à vontade, escrevam sobre o que quiser, não percam as vossas características, pronto, e depois construiu-se a música muito rapidamente, fizemos uma música para o Festival da Canção. Claro, até porque aquilo tem regras, não é? De duração, dessas coisas todas. Sim, 3 minutos no máximo, não pode ter linguagem ofensiva, assim uma série de coisas. Aquilo é um tu tens que obedecer, se dizes que sim, tens que obedecer às regras, pronto. Claro. E fizemos aquilo com a nossa equipa do costume, ficámos entusiasmados com a música, eu para mim disse logo, olha, está fixe, para mim está fixe. Agora, aquilo, depois quando começa, olha, que isto vai arrancar a nível de conferências de imprensa, vai arrancar em neste ano, em janeiro de 2023, a gente até lá não se pode divulgar nada. Certo. Nem músicas, nem nada. A cena é quando a música sai. E aí eu não estava... Pronto, um gajo vai vestir. Mas aí é que tu pensas assim, lá. Quando a música sai disparado para todo o lado e aquilo então é uma promoção incrível, planetária. Mesmo que seja em Portugal, há fãs e seguidores em todo o mundo que acompanham, e desde que o Salvador Sobral ganhou, Portugal tornou-se assim, deixa lá ver o que é que os gajos têm este ano. Certo. Pronto. E então, de um momento para o outro, eu lembro-me de estar em casa a ver malta a ouvir a nossa música nestas cenas que fazem de podcasts e coisas, e ver pessoal a dizer mal, a ver pessoal a dizer bem, a ver pessoal a dizer muito bem, a pessoal a ficar tipo, sem perceber o que é que estava ali a acontecer, ouviam uma música e tipo, mas via-se mesmo que tipo, a nossa música foi assim um bocado tipo, pronto, ao início a malta, os fãs daquele festival, do Festival da Canção a nível da Eurovisão, os gajos, pronto,
Um gajo tem que estar consciente. Eu ao início fiquei, pá, este gajo está a falar mal, este gajo não percebe nada. Depois um gajo começa a pensar, espera aí, meu, pronto, a primeira reação, o gajo leva aquilo. Depois comecei a ver logo a seguir outro, depois outro, assim, depois um diz bem, outro diz mal. Um gajo começa a perceber, aí tu rapidamente, eu começava-me a rir com aquilo. Houve coisas que eu vi lá que fartei-me de rir. Eu estava, meu. Pá, isto ao início, depois aquilo começa, é sempre a subir, sempre o gráfico. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, ou seja, cada vez mais as pessoas vão falando. Depois há as casas de apostas, pessoal lá fora, e não sei o que. Depois começa pedidos de entrevista, depois começa assim assado, depois começa pessoal. Pá, de repente as coisas vão andando. Até que tudo culmina com a situação do. Aquilo são uma série de ensaios, foram 3 dias de ensaios e 4 dias de seguida. No total fizemos 7 ensaios. E os ensaios é 5 minutos. Está a dar nota. Tens que estar a chegar lá 5 minutos. Eu tenho que dizer, vai, entre 3, 2, 1, pá. E aquilo, só a primeira vez é que é definido com o realizador, assim assado, as posições, isto vai ser assim, marcar isto, assim, e a partir desse momento, pronto, a cena. Para nós, a nossa ideia foi fazer uma atuação como se fosse uma atuação ao vivo. Não havia lá grandes coreografias nem nada disso. Tinha mais a ver com o aspecto estético, não era? Com o que é que íamos levar, os amplificadores da cena. A equipa que trabalhou as imagens virtuais e isso tudo, nós passámos a nossa ideia. Tivemos uma reunião com eles online para ver tudo isso, ficar tudo aprovado. Posso dizer-te que nós fomos dos projetos mais facílimos. Pôr em prática. Com que lidar. As coisas eram muito connosco, eram muito rápidas. Eu sei disto, porque o pessoal do outro lado dizia fixe, aquilo era 5 minutos, as coisas estavam decididas, o que era para ser dito, era ser dito. E aquilo começou a correr, instalou-se ali um bocado, que é uma cena, que é a febre do festival, que é uma febre que todos nós apanhamos. Uns depois vão chegar aos 40 graus, 41, 41, há outros que ficam ali nos 37, 37.1, 37.2, um paracetamolzinho que ele baixa logo, mas há a febre do festival, que eu próprio até gostei de sentir aquela febre, que é, aquilo vai subindo, tu vês as músicas, tu ouves as atuações, as performances, e depois começam a vir os elogios, depois começam a vir malta a cantar a tua música nos bastidores, malta que vem ter contigo, eu adoro você, um gajo começa a ficar assim, tipo, isto até está a correr bem. Está fixe, está malta, está. E connosco aconteceu isso, toda a entourage à volta dos bastidores, o pessoal com mais anos de vida, o pessoal todo a gostar e a cantarolar e a cena toda foi andando bem. Nós ficámos assim, está fixe. No próprio dia, todo aquele programa de televisão, que é um programa de televisão, aquilo não é um programa de música, é um programa de televisão. Aquilo vai andando até que culmina na tua atuação, que é o momento da verdade, não é? E depois tu tens aquela coisa e a partir daí é que começa a cena em que tu começas a cair em ti, que é quando tu acabas a atuação, tu ficas aliviado, isto acontece com todos, não é? Para nós até foi um bocado tipo, eu até estava, isto agora um gajo continua a ver a tocar. Chegámos lá dentro e aí quando começa toda a gente a assentar, toda a gente já tocou e vem a parte, pronto, agora não sei o quê, agora vamos às pontuações. Aí é que a cena começa a cair, aí é que vem o momento do agora 0. Caralho, deixa eu ver o que é que vem. 0. Isso aqui é do júri, 0. E um gajo de repente, tipo, poça. Ninguém votou em nós do júri, Ficámos assim um bocado. Eu já me tinha apercebido e tinha dito à organização, em tom de brincadeira, mas disse, antes de tudo acontecer, eu disse, vocês convidaram-nos, mas isto aqui tem um painel de pessoas a jurar que nenhum é da nossa onda e, pelo contrário, é pessoal que não gosta nada da nossa onda. E dito e feito. Eles na altura disseram, não digas isso, mal é, não, vais ver. E aconteceu, pronto. Não foi nada que eu não estivesse à espera, mas quando acontece tu ficas... Claro. E depois daquilo ficámos assim um bocado, sabíamos que já ia haver a repescagem nesta meia-final e que a repescagem era feita pelo público. E de repente os que passam, ficam contentes. Houve pessoal que estava à espera, mas até acontecer, estavam todos cagadinhos, estás a ver? O Ivandro estava ao nosso lado, só quando o homem aquilo coisa é que o gajo borrou-se todo ali, que o homem estava...
O gajo já estava, epá, queres ver? E mesmo a Bárbara Tinoco, esse pessoal estava tudo ali, porque é um momento, todos nós ficamos ali, epá, espera aí, se isto não correr bem é uma grande cena, assim como aconteceu lá com uma rapariga que foi lá aí para o live. Pronto, pode correr bem como pode correr muito mal, Filipe. É assim um momento de, epá, e as coisas estavam a ficar negras. Fico, ei, meu, fogo, estamos lixados, estes gajos não nos deram nada. Bem, pronto, sina nossa, fogo. Bem, vamos lá ver. E começa lá a malta nas entrevistas, vai, apelem lá ao voto, lá para casa, e não sei o quê. Pá, e pronto, e depois são momentos que acontecem, são momentos que eu pelo menos senti que tinha que falar. E falei, e pronto, e a coisa correu bem. E quando o Jorge Gabriel diz da Punk Sportive, pá, aquilo, eu mandei um berro, que aquilo, pá, e aquilo saiu mesmo, pronto, e a partir daí, olha, enfim, estamos safos, já estamos na final, está-se bem, não é para ganhar, estamos bem, não sei, pá, e fomos à final, demos tudo, pá, fizemos a nossa cena, cá para nós, ganhou bem a rapariga, Mimi Cat, a não era Mimi o Cat, nome? excelente canção, excelente performance, a música totalmente bem feitinha para um festival da canção, epá, bem merecido. Não há problema nenhum. Epá, quanto houve ali alguns projetos que eu achei que foram muito inflacionados, meteram a Bárbara Tinoco, a música não me parecia nada de interessante. Nada mesmo, nada mesmo. Foi a música que teve mais pontos do júri na nossa semifinal. O Ivandro, se fosse pela votação do público com tudo junto, não tinha passado. Tínhamos nós ficado à frente do Ivandro. O Ivandro nem tinha ido à final. Houve coisas que nós viemos a saber pelas votações, que às vezes isto não passa lá para fora, só para quem anda mesmo a ver, mas nós fomos os terceiros mais votados pelo público, certo, no país inteiro. A nível do júri, o único ponto que tivemos alguma vez foi dos Açores, que nos deram um ponto. De resto, não tivemos, fomos o projeto com menos votação dos jurados. E fomos o terceiro no meio daquele pessoal todo, pelo público. Portanto, para nós, o que nós retiramos disto é que, epá, valeu a pena, a nossa música bateu, correu bem, a nossa mensagem passou, continuamos a ser os da Punk Sportive, não fizemos nada de diferente para ir ao Festival da Canção. Não é fácil estar lá, não é fácil dar a cara nestas situações. Nós demos a cara porque sentimos que tínhamos capacidade para tal. Se eu não tivesse, ou o João, capacidade para o fazer, nós não iríamos fazer coisas, e acho que foi um ponto da nossa vida musical que nós já percebemos o que é que conseguimos fazer e o que é que ainda não conseguimos fazer. E isso é importante. E nós percebemos quando a malta diz, foram ao festival, pá, porque percebemos que a gente consegue, fazer uma música e conseguimos passar a nossa cena. E isso correu bem. E nesse aspecto foi bastante gratificante. E deu-nos aqui um boost, não é? Que um gajo sentiu, porreiro, o grande público, não é? Aquele público que dizem que só consome um tipo de música. Então, também há muita gente que reconheceu que era uma boa música e a música está lá, está feita. Exatamente. E agora é continuar e mais músicas virão. Olha, Paulo, uma questão mais cultural, ou da história da música, que eu sei que tu és muito também conhecedor dessas coisas. O rock, qual foi a evolução que o rock teve ao longo destes... Não, o rock começa a aparecer assim mais fortemente do que anos 60? Anos 60, 70? Sim, o termo rock and roll, não é? Tipo, aparece ali a partir dos anos 50, finais de 50. No fundo tem a ver, o rock and roll também tem a ver com o momento em que se eletrifica um bocadinho o som. Okay. Porque não havia destruição, não era? A destrução depois foi feita, por acaso aconteceu, com a membrana de um amplificador que estava rota e que fazia distorção, porque antes o som era limpo. Okay. E então aquilo, ao início até consta, ou a história que se conta é que um gajo, tens que não podes tocar com isso, man, isso está a fazer um barulho esquisito. E o outro gajo, não, este barulho é fixe, isto olha aqui, e é a destrução, era aquilo roto. Portanto, as coisas acontecem às vezes, e neste caso depois começaram os amplificadores e toda essa indústria e eletrificou.
as coisas, e acho que foi a partir daí, quando se eletrificou, é que apareceu de certa forma o rock and roll. Yeah. E depois vem tudo aí, toda essa evolução a nível de consumo do rock and roll. Ele atingiu os limites, ou assim, se calhar a última grande época foi nos anos finais dos anos 90, um bocado apareceu com a cena dos discos e com a entrada da internet. Conforme foi entrando a internet, o rock foi descendo e começou a entrar outros estilos, não é? Hoje em dia é um estilo, não, é consumido bastante, mesmo muito, não é? Os grandes cabeças de cartaz dos festivais, pronto, têm sempre um cariz rock e toda essa cena, mas as coisas têm estado a alterar-se e também a lei da vida vai se impondo, não é? Os Rolling Stones não vão tocar até, coitado dos homens, não é? E mesmo outras bandas, não é? Chega a uma altura que é humanamente possível. Portanto, há aí uma nova geração. Mas hoje, como eu estava a dizer, a curva, se for em termos de gráfico, neste momento não é o estilo musical mais consumido de longe. O hip hop e derivados e tudo isso tem a dianteira desse mercado, porque isto no fundo é um mercado, não é? Há muita gente a ganhar muito claro. Dinheiro. Estas plataformas, quer dizer, o criador é o que ganha menos. É o que ganha menos. Não é? As plataformas ganham, toda a gente ganha. E no fim de contas, na cauda, está o criador, que ganha por cada... uma coisa ínfima. Portanto, há uma coisa está errada, mas no fundo, quem é que quer saber disso? Não é? E ninguém quer... Tu vais dizer ao miúdo, olha que esse gajo diz, quer saber disso? Eles ouvem, tal, nem pensam nisso, é um assunto que nem pensam, nem sabem. Sim, claro, mas muitos anseiam ser artistas ou coisa, mas o lado, depois tem que ser sustentável, não é? Financeiramente. Certo. Porque senão, ou então alguém te sustenta. Mas isso não vai acontecer durante muito tempo, portanto, é uma indústria, pronto, tens que ter cabecinha. Já não há aquela ideia, só sei a tocar, eu chego lá. Não, tu hoje em dia tens que ser um gajo consciente, minimamente, porque senão és... Ou então alguém esmifra-te, dá-te umas coisinhas e eles é que estão a ganhar tudo. Portanto, é assim. Muito bem, está tudo bem aí, produtor? Você não diz nada, neném. Paulinho, vamos ler aqui 3 frases. Não estava à espera disso. Então esta é a parte do Paulo. Isto é a parte do Paulo. Eu vou ler uma. Tu vais comentar e depois vais ler tu a outra e vais comentar também. Não basta querer. Deves perguntar-te a ti mesmo o que vais fazer para conseguires o que queres. Podes ler e comenta-me esta frase do Roosevelt. Podes repetir até para o microgaitas. Não basta querer, deves perguntar-te a ti mesmo o que vais fazer para conseguir o que queres. Sim, não basta querer, né? Temos que ver, não basta só falar. Não é? Leva-me a fazer-te outra pergunta. Tu és consciente dos objetivos que tens? Ou vives um bocadinho o dia-a-dia sem pensar muito no objetivo curto, médio e longo prazo? Nunca pensei. Não é não tenho ali. Não. Nunca tive assim, nunca fiz um plano para a vida. Ok. De certa forma. As coisas vão acontecendo. É claro que há aqui qualquer coisa a acontecer, não é? Mas de certa forma, o querer, não é? Não basta querer. O querer, todos nós temos esse querer dentro de nós. Temos que identificar. E lá está, e olha, temos que perceber se aquilo que queremos é aquilo que somos. Não é? E às vezes as coisas não batem certo, mas também houve momentos em que eu quis e depois apercebi-me que não era capaz, não é? E todos nós vamos passar por isso, não é? Mas nunca tive assim aquela ideia de objetivos. Eu quando chegar aqui quero fazer, isso. Não, as coisas vão... O resultado do encontro do marcador vai conforme as jogadas. É um imprevisto, não é? Sim, senhora.
Há coisas que não deves forçar. Deves ajustar-te. Estavas a falar isso agora. Parece que foi de propósito. Há momentos em que a maior mudança necessária é apenas a mudança do teu ponto de vista. Epá, eu não sei se sou o gajo mais indicado. Eu não tenho assim muitas dúvidas. Até que ponto vai... Até que ponto vai... Ou seja, o apurar da tua intuição, por exemplo. Vou apurar da minha intuição. Imagina, Festival da Canção, respondeste logo. Sim. Isso revela alguma coisa. Confiança. Pronto, Sim, exatamente. confiança. Tem que haver confiança, tem que haver um capital de confiança e de autoestima e de vontade em querer fazer as coisas e sei que vou conseguir fazer e não sou só eu, não é? Isto é um projeto, Certo. estas coisas envolvem sempre mais... Uma coisa que eu quero realçar, em tudo o que eu fiz, estive sempre ligado, a única coisa foi só o bodyboard, o resto foi sempre coletivos. Basquetebol coletivo, a música coletivo, nunca tive pretensões em nome próprio, sempre gostei do lado coletivo. E até mesmo no bodyboard, apesar de ser individual, para mim o que era fixe era o grupo, era a cena do grupo. Esta questão de estas mudanças e estas coisas, eu não ligo, eu não ligo muito, quando eu digo não ligo, é ligo, atenção. Não tenho assim frases, nunca fui muito de frases e de lemas para me incentivar, para me tipo, leio aquilo e não. Foi mais canções. Dentro dessas canções havia ali certos momentos que às vezes podem ser por mensagem escrita, pode ser ritmo. Sim. Eu tenho um grande gosto pelo ritmo. A cena da bateria em conjugação com o baixo e com as guitarras. Há certos ritmos, por exemplo, o rock and roll dos Led Zeppelin, para mim tem uma batida, a primeira vez que ouvi aquela música, eu lembro perfeitamente do dia. Até me lembro que os stores de casa estavam a meio e os raios a entrar. Assim, o que é isto? Assim, aquela entrada e depois aquilo arranca. Eu lembro perfeitamente disso. Portanto, isso para mim é que são os meus lemas, as minhas frases, não é? São aqueles momentos. Há uns anos aí, por acaso, aquela música do Frank Sinatra, That's Life. Essa música, que depois agora apareceu no Joker, é uma música que ultimamente eu gosto bastante de ouvir a letra dessa música e recomendo a quem... para ouvirem essa música, That's Life, que é uma música bastante interessante, e a letra e a performance do Frank Sinatra. Tu tens músicas preferidas, assim, um top 5? Há músicas para momentos. Há músicas que, sempre que ouço aquela música, está sempre lá em cima, né? Às vezes penso nisso, sabes? Tipo, que álbuns é que isto, que álbuns é que aquilo, porque às vezes perguntam. É normal, não é? Às vezes perguntam, há muitas entrevistas e às vezes há situações em que, perguntam qual é isto, aquilo. A gente às vezes tem que escolher uma coisa, mas não tenho assim uma coisa. Eu já disse ao início, não sou assim muito de, isto é a cena isto é o álbum que eu gosto mais, isto é a música que eu gosto mais. Não, existe uma série de músicas e ao longo da vida vamos descobrindo e vamos ouvindo músicas de maneira diferente. Há certas músicas que são as mesmas músicas, mas se calhar passado uns tempos fazem outro tipo de sentido, porque te aconteceu isto ou aquilo. Portanto, as canções têm essa capacidade, não é? Ficam lá. As boas canções. As boas canções não têm prazo de validade. Não têm corantes, não têm conservantes. Estás a perceber? E uma das coisas que acontece hoje em dia, a música está muito... Até mesmo já está acontecendo espetáculos ao vivo e isso está-me a meter medo. Este ano vi um concerto de um artista que ele não... estava tudo gravado, praticamente. Ele estava lá a tocar,
que não estava a tocar, só estava a cantar e com baterias e não havia amplificadores e pessoal nas poses e milhares de pessoas e com foto e a filmar e aquilo, ou seja, já estamos neste campeonato em que o real está a dizer, tu estás lá, podias estar tu, Filipe. Sim, estou a perceber. Podias estar tu a tocar guitarra, só tinhas de estar com a roupa e com a pose e saber... e estamos já neste campeonato e o público não se interessa. Não. Portanto, ainda mais se vai se interessar se o gajo ganha uns cêntimos com isto tudo, ou não sei. Não é. Vivemos, é assim, nem tem que se interessar, se calhar. Não sei. A gente às vezes vivemos com aquela ideia que a gente antes não sabíamos nada uns dos outros. Não havia esta comunicação que existe hoje em dia, não é? Portanto, isto também tem esse lado, que é o excesso de informação. Obesidade informativa, não é? Como é que tu vais queimar estas calorias de informação que tu absorves inconscientemente, constantemente? Como é que as crianças conseguem lidar com isto tudo? Que utensílios é que têm mentais para conseguir não ficarem obesos com toda esta parafernália que existe em seu redor? É constante o estímulo. O estímulo é constante, portanto, já se está a começar a notar em certos países onde há clínicas de desintoxicação de crianças com aparelhos virtuais e de jogos. E de jogos. E depois está-se a começar a notar o impacto que isso está a ter, que já nem é o real, eles estão no virtual constantemente, não metem um pé estão no real só para comer e às vezes nem comem, aquilo dormir é a coisa, é jogar. E depois vem a questão toda atrás, para onde é que nós estamos a caminhar, não é? Neste sentido, portanto, isto está assim, estamos aqui numa fase assim um bocado, ainda estamos todos a descobrir os impactos de toda esta mudança do analógico para o digital, portanto, e temos que continuar a fazer as nossas coisinhas, não é? Para conseguirmos estar aqui minimamente tranquilos e a passar uma boa onda e boa energia às outras pessoas, porque senão isto é muita frustração, não é? E olha, isso é perigoso. Se tu fosses uma música, se tu fosses uma música, que música é que eras? Que título eras? Se fosses uma canção, como é que te chamavas? O que é que dizem os teus olhos? Não é bem por aí. Olhando para todo aquele resumo mental que nós fazemos, se eu fosse uma canção, era não sei. Uma canção. O estilo seria rock, certo? Sim. Olha, há uma música que até é recente e é de uma banda que eu até gosto e até posso dizer, Go With The Flow. Go With The Flow. Dos Queens of the Stone Age. É uma música, gosto dessa música, gosto do título e foi uma música que deu ali um kick na minha vida, assim, é lá a maneira. De vez em quando é bom aparecerem assim uns artistas, umas bandas que te dão assim um kick, assim, aqui um pontapé no rabo e tu vês, que é isto, meu? Isto até te puxa para a frente, não é? A gente inspira-se uns nos outros, isto não há... Sim. Isto é um gajo inspira-se uns nos outros. Nós ao início, até quando começámos com a Punk Sportivo, logo a imprensa, os Queens of the Stone Age, e havia pessoal, Queens of the Stone Age, os Queens of the Stone Age são gigantescos, meu. Estarem-nos a comparar uma coisinha de nós aqui com eles é ótimo. Pronto, fixe, à maneira. Ainda agora perguntaram ao David Grohl, se ele se considerava dos bateristas mais loucos do mundo, e ele disse, eu sou o gajo mais básico de todos e vou-te contar aqui um segredo. Ele rouba montes de patterns. Tudo o que eu toquei é de uma banda de blacks dos anos 60, e depois o outro para canto e como é que eu nunca me lembrei disso? É igualzinho. Sim, eu já vi isso. Já vi isso. Portanto, ele só confiava, até agradecia ao gajo e disse obrigado, por causa de ti com o seu baterista. A malta inspira-se uns nos outros. Música é partilha. Claro.
A música é partilha. A partir do momento que tu metes a música cá fora, ela até deixa de ser tua, é de quem a ouvir. E há pessoal que pega os Led Zeppelin, o Jimmy Page, o guitarrista, e a buscar montes de inspiração e até teve alguns problemas com direitos de autor, com processos. Há artistas negros, americanos ali meio, não eram bem homeless, sem abrigo, mas pessoal, à história americana, não é? E depois adaptam. Hoje em dia está a chegar a um ponto que o filão é assim, o que é que a gente vai conseguir roubar? Isto agora está numa fase em que vem a inteligência artificial, que já nem és tu que roubas, é a máquina que pensa, meu. E um gajo começa a pensar, onde é que isto já vai, isto qualquer dia? Pronto, olha, um gajo tem que continuar aí, um gajo também não tem que se adaptar. Adaptar, Eu acho que é a palavra, eu é acho essa, que sim. um gajo tem que se adaptar e continuar. Paulinho, se viajasses no tempo, para o passado, Sim. escolhias fazer o que estás a fazer agora ou mudavas aí alguma coisa? Não? Nada. Nada? Tudo igual. Isso é só nos filmes, essas. Os filmes é que pronto. E por último, esta aqui exatamente. O que é que tu jamais te atreverias a fazer? Por outras palavras, o que é que tu nunca te vendias por? Eu acho que és o gajo que nunca te vendias por nada, não é? O que é que tu jamais te atreverias a fazer a troco de, por exemplo, de sucesso? Sim. Resumindo-nos à música, que é mais simples assim. Sim, eu ia levar para esse lado, não é? Eu acho que eu era incapaz de enganar o público, estar a fazer uma coisa sabendo que não era aquilo que estava a fazer, mas é enganá-los. Aquilo que eu disse há pouco, Sim. eu era incapaz de fazê-lo. Eu ou quem toca comigo. Aliás, o pessoal que toca comigo a dizer, tu hoje não vais tocar, tu hoje não tocas bateria. Toca aí a caixa. Só fiz que tocas, mas isso já está tudo gravado. Eu dizia isto ao gajo, o gajo está a gozar comigo, não é? Não, isso não. Mas, no entanto, isto que eu estou a dizer é verdade. Em grandes artistas. Pois sim. Grandes artistas. É uma coisa que eu fico... Isto então se vamos entrar por aqui, que é... isto é o vale tudo, pronto. É o vale tudo, mas pronto, eu não estou aí. Muito bem. Vamos terminar com os valores. Ok. Este aqui é o teu maior. Até pode ser já. Vamos baralhá-los e tu escolhes sempre um em função do outro. Eu vou-te dizer aqui um valor, todos são importantes e tu dizes, prefiro este. Ok. Prefiro este. Ousadia e coragem é o primeiro valor, são os primeiros valores. Preferes este ou a cooperação? A cooperação. Dinheiro. Sim. Preferes este, a cooperação ou o dinheiro? Vais sempre ficando com aquele que entendes ser o melhor para ti. Com a cooperação. Honestidade. Podes pôr honestidade aí por cima. Liberdade. Honestidade, liberdade. Deixa cá ver se já... Pensa à vontadinha. Olhando para ti como bússola de escape, sendo que os dois são fundamentais, são o que é que tu, se o gajo de campo onde está a pistola, tens que escolher um. Sim. Eu acho que era o honesto. Okay. Honestidade, verdade. Abertura de espírito, estamos quase a acabar. Qual é que escolhes? Eu gosto desta da verdade, honestidade. Estabilidade. É o penúltimo. Continua. E por último, a criatividade. Essa... Pode continuar essa aí. Ok. Escolheste a verdade e a honestidade. Sim. Fala-me um bocadinho disto. Eu acho que isto é assim, todos os valores são importantes. Certo. Não sei se há mais um do que outro, mas para mim a questão da honestidade e da verdade tem a ver com uma pessoa honesta é uma pessoa que ama. Eu acho que o amor, quando eu digo amor, não é aquele amor assim, que agora a malta banalizou bastante. Lá vai o amor. Eu acho que gratidão. Pronto, é assim.
a honestidade e a verdade, epá, uma pessoa ser quem é, como eu disse, tenho dito ao longo de toda esta conversa, eu gosto bastante da verdade. Da verdade, para mim, é das coisas mais importantes. Para mim, a verdade, por exemplo, é não haver ronha, não tentar enganar o outro, não tentar truques para enganar ou para tentar ganhar. É assim, ao longo da vida vamos fazendo pequenas coisinhas, temos que fazer, não é? No meio animal é assim, senão, coitado da lebre. A lebre era logo comida à primeira vez que saía da toca. Portanto, vamos aqui arranjando algumas coisinhas, mas em termos de linha, epá, a verdade e a honestidade é uma coisa para mim que é em qualquer parte do mundo, em qualquer situação. Mesmo pessoas que eu conheço ou que eu não conheça, se eu sentir que do outro lado a outra pessoa é honesta, que é verdadeira, para mim é o suficiente. E acho que olha, é isso que se procura bastante nas escolas, por exemplo, com o trabalho de professor e estar nas escolas, são momentos em que a gente vê os miúdos, eles são verdadeiros. Sim. Há ali momentos em que se nota qual é a verdadeira essência, não é? Do outro ser humano. Há momentos ali que são colocados à prova, sem saberem que estão a ser colocados à prova, que a gente repara que pá, este miúdo é bom miúdo, pá, este gajo vai ser boa pessoa. E se aparecesse o Aladino aqui para esfregar, podes pedir um desejo. E o desejo seria: escolhe uma pessoa, se quiseres um músico, poderá ser, para falares ou para jantares com, ou para tocar, ou para tocar com, ou para partilhar o palco. Sim, Yeah. isso é fácil. Quem era, Paulo? Era o Iggy Pop. Já há muitos anos. Não é, nunca tive aquela cena dos ídolos, mas já há uns anos lembro-me de ter feito uma entrevista para o Blitz, pai, no ano 2000, e eu lembro que eles ao telefone perguntaram-me, e já na altura disse, com quem é que qual era o gajo? Iggy Pop. E cada vez mais acho que pá, gosto e até ouço algumas coisas do gajo, podcasts, portanto, dele a falar, e é engraçado a falar sobre as músicas e a cena toda, e identifico-me com a onda dele, com as músicas que ele fez e com o espírito que ainda tem aos 75 pois, anos de dizer, idade. o homem deve ter quase 80 Pá, anos. tu metes aí um vídeo dele a tocar aí há 2 semanas atrás, não é? E tu ficas pasmado a olhar para o gajo assim, epá, e um gajo diz isto, o gajo passou por tudo, não é? E hoje em dia é um gajo completamente yoga man e todas as cenas e não sei quantos, mas quando vem o rock, pá, gosto muito de energia, já ouvi ao vivo e é contagiante, dá um power de energia que um gajo sai do concerto, eu quero ir já para casa tocar ou quero ouvir som, pá, e é ótimo. E é ótimo, é o único. Acho que é assim dos gajos que eu gostava mesmo de partilhar o palco. É claro que no meio disto tudo já tive a oportunidade de partilhar o palco com. Nunca pensei eu com o Zé Pedro do Chute e Eu ia Pontapés. falar agora dos Ladrões do Tempo a acabar e tu foste bruxo. Que é uma coisa, eu às vezes até meto-me assim, se me perguntasse se tivesses feito a pergunta na tua alguma vez pensarias assim assado, se tivesses uma banda com o Flantal e nada disso, nada disso. Mas por intermédio das músicas, das canções que fizemos, foi a maneira com que entramos no meio, logo pela porta grande com os chutes e pontapés, não é? E a partir daí é malta amiga. Foi malta com quem partilhámos o palco, e foi pessoal com que eu tive a oportunidade e o privilégio de estar com o Zé Pedro, como pessoa que foi e será sempre dos maiores ícones do rock ou da música portuguesa, uma pessoa especial. Quando o pessoal diz, o gajo é especial, não, o Zé era mesmo um indivíduo assim fora. Na energia que emanava, nos sorrisos, e eu tive, privei muitas vezes com ele, lá em casa dele, sempre que ia a Lisboa, algumas vezes ficava lá em casa do Zé, e com a Cristina, com a mulher, e com a cadela, e falávamos só sobre música, e era incrível como a cena era música, não havia idade. Não havia a cena do Zé ter mais uns anos que eu, ou ser a figura que era música. Sim. Víamos vídeos, ouvíamos coisas, olha isto, já ouviste isto, e não sei quantos,
agora vamos ali jantar ali, não sei onde. Epá, e toda a gente, pá, a cena de estar com uma pessoa pública, epá, eu aprendi bastante, pá. Aquilo era incrível. Davas 10 passos e vinha uma senhora. Davas outros 10 passos, vinha um senhor. Então como é que vocês estão? Vim dizer que foi operar. Entravas no café. Zé Pedro, pá, deixa-me, olha, vou já chamar a minha filha. Pá, aquilo era sempre com um sorriso, sempre na boa, sempre tranquilo. Pá, e pá, foi fixe, pá. Foi uma cena, tem sido um trajeto e mesmo outro pessoal, um gajo vai conhecendo, não é? Tiveste uma experiência com o Carlão, não foi? Pois foi, com o Carlão, que na altura ainda não era bem Carlão, a gente chamava-lhe já Carlão, era o Pac-Man também quem diria que eu ia ter uma banda com o Pac-Man na altura. Pá, e com a Lena? Com a Lena d'Água também, já foi assim umas situações engraçadas, estás a ver, um gajo começa assim a ver o portfólio e já vão 32 anos nestas cenas. 32 anos. 31, 32, já. E já vão uma série de discos. Quantos discos tens, Paulo? Pá, com todos os projetos. Epá, eu não sou muito bom há malta que tem logo isto na ponta da cena. Ora, isto dá, assim, Pigs in Mud 2. Eu tenho os dois, estou. Da Punk Sportive 5, portanto já vamos em 7. Depois, Dias de Raiva com o Carlão, temos 2 trabalhos, portanto 7, 8, 9. Lena d'Água, um trabalho que lançámos em 2015, 10. Ladrões do Tempo, 11 discos, sim, 11 discos editados, assim como lembro agora. Brutal, é 11 brutal. discos. E vai continuar. Era isso que eu tinha a dizer para o futuro. Vai. Epá, eu não sou... Eu já disse isto várias vezes. Eu digo logo todas as dicas logo no início. Eu não sou obcecado. Certo. Não passo o dia... Não me meto de volta da guitarra. Vou praticar. Não tenho essa cena. Pá, pego na guitarra um bocadinho, sinto a cena, estou ali a tocar, sou capaz de estar uma hora distraído, guitarra de caixa, mas o meu ambiente mais é o elétrico, mas gosto de armazenar no sentido de ir observando, de ir sentindo, guardo as memórias, as emoções, e já me conheço, e chego à sala de ensaios, preparo tudo, tac, meto a gravar e ligo o amplificador, e os primeiros acordes que vão saindo com as cenas, normalmente são ideias porreiras. Portanto, eu estou assim uns tempos sem pegar na xixa e depois fecho-me um bocadinho, toco, vejo o que é que sai e às vezes ali, espera aí, esta ideia é boa, vamos continuar. Tentar perceber que estou com a inspiração. Sim. E aquela, estou a ouvir a música cá dentro. Neste processo partilho com os Bonguinhos. Os Bonguinhos depois, pá, essa cena fixe que fizeste, não sei o quê. Não. E então, portanto, aí, a partir daí começa o trabalho. Estás a perceber? Pode aparecer comigo, pode aparecer com nós dois, pode aparecer com uma ideia do João. Nós cruzamos, e já nos conhecemos há muito tempo. E é saber identificar, isso é uma grande banhada. O que é que estás para aí a fazer? Não gosto nada disso. Isto é muito importante. Sim. O saber dizer a outra pessoa que o que está a fazer é uma grande banhada. E a outra pessoa, se calhar tens razão. Porque às vezes é neste momento em que tu, não sei como é que é dizer isto a este gajo. Olha, eu não gosto nada do que tu estás a fazer. Então já não quero tocar mais contigo. Que é a grande dificuldade hoje em dia dos miúdos em fazerem as bandas, que é esta, tipo, ficam todos ofendidos. É uma geração de desofendidos. Temos de ter cuidado, qualquer coisa sentem-se ofendidos, né? Quando estão acossados e coisa, está-me a ofender. Portanto, mas voltando à cena da música. E fazes mais, és quase sempre mais música primeiro, depois a letra? Sou intuitivo, estás a perceber? Deixa-me levar. Olha, vamos lá, Paulo, vamos lá ver onde é que tu me vais levar. Deixar a cena. As coisas, a mão vai... E a cena é um ritmo. Eu, como eu disse, eu vou buscar batidas antigas, gosto de bateria, tenho bateria para tocar, se quiser, tenho tudo. Mas gosto de pegar em batidas, faço um sampler de 2 ou 3 segundos de uma batida, mas uma bateria real, que vou buscar de outro artista, que vou lá uma parte em que só tem a bateria, só aquele bocadinho, meto no sampler, gravo, meto no gravador,
É muito arcaico. Depois pego na guitarra, tenho tudo ali ao meu lado e apenas que a guitarra sai logo um ritmo. Assim é o ritmo. Quando sai o ritmo, eu percebo logo, pronto, já estás, já sei os pneus para esta música. Estás a perceber? É tipo como os gajos, há pneus para determinado piso. Sim. Pá, e a cena eu já percebo assim, é mais por aqui, pronto. E depois a cena da letra. Às vezes, normalmente a letra vem depois. Ok. Mas já tenho um caderno com frases. Estás a perceber? Vou gravando, há frases que às vezes estou em casa, vejo assim uma cena de um filme. O que é que este gajo disse? Porra, e aponto, escrevo. Depois esqueço-me. Depois gosto de me surpreender, chegar lá e pegar e assim, olha, já não lembrava disto. Olha, está aqui. Fixe. Não me meta com esse, não me meta a matutar muitas coisas. Ou aquilo sai logo, começa-me a sair. Posso ficar de volta daquilo se perceber que não estou a chegar lá e tenho que, espera aí, Paulo, que esta equação matemática, isto é um bocadinho diferente, eu estou a ver onde é que ela vai dar, mas pronto. E neste processo todo, com o João, que é um músico excelente, meu, que tem também só tinha umas ideias a criar e isso tudo, e são parelhas criativas que a gente vai criando. E depois com o baterista, que depende com quem nós estivermos a trabalhar. Nestes últimos tempos temos trabalhado com o Fred Ferreira. Curiosidade, o Fred Ferreira produziu o Diogo Pissarra. Eu ouvi isso na rádio comercial. Eu ouvi o Diogo a dizer isso na rádio comercial. Estava no Polivalente. O Diogo Pissarra estava perdido no meio da música. O homem estava... não consigo nada, e não sei quantos. E foi lá ao estúdio do Fred e foi o Fred que pegou no gajo. Vamos lá produzir isto. E foi disco de ouro e aquelas cenas todas. E a partir daí o Pissarra foi quando o Pissarra apareceu. Eu lembro, também produziu o Lucia Muniz, quando os buracos são sistema, toca nos Orelha Negra, toca com o Sam da Kid, faz montes de música na televisão que a gente não sabe porque é de publicidade. Portanto, temos um gajo que só connosco que só toca a bateria, mas que para criar também tem sido um bom colega, como também já tivemos outros bateristas, o Zé Carlos também, o Marco Ianco, o Pedro Cação também já tocou connosco, o David Canhoto também já tocou connosco, já tocou o Paulinho, que era dos Ramp, também já tocou connosco, nós já tocou o Calu, bateristas, já tivemos muitos bateristas. E pronto, e neste processo todo de criação, eu e o João, pronto, já são muitos anos. Sim, já vão-se batendo forte. Sim, somos amigos da mesma rua, não é? O pessoal, a gente já se conhece para aí desde os meus 5 anos, não é? Quando o João era da mesma rua, praticamente, o pessoal ali todo do Campo da Torre, ou da Igreja de São Pedro. Paulo, se os conselhos fossem bons, vendiam-se, há quem diga, não é? Mas o que é que tu, agora, sendo professor, tocando há 30 e poucos anos, se há alguma coisa que nós podemos dizer ou deixar no ar em relação, não a tocar música, mas neste caso concreto, em fazer música, e acabamos nesta parte do fazer, do criar. Uma vez disseste uma coisa gira, uma coisa é eu enquanto músico, outra coisa é enquanto artista que crio arte. E eu, por acaso, isso ficou-me na memória. O que é que a malta nova precisa de ouvir neste mundo tão rápido e tão cápsula, tipo paracetamol? O que é importante hoje em dia, a mensagem que tu deixes para quem queira fazer música? Para quem queira fazer música, sejam eles que idade tiverem, não é? A gente pode começar a fazer música aos 50 anos, aos 60 anos. Não há aquela ideia que só pode fazer música quem é jovem. Isso não, nada disso. Nada. Aliás, quem descobrir um instrumento, podem descobrir um instrumento com uma idade até já, digamos, avançada, e será um novo mundo para essa pessoa. Portanto, já agora, um apelo é, procurem um instrumento, tentem fazer qualquer coisa, porque vão ver que pode ser bastante enriquecedor. Portanto, o primeiro conselho é as pessoas descobrirem-se, ou terem uma relação com um instrumento, investirem tempo num instrumento. E neste caso os instrumentos hoje em dia mudam um bocadinho, porque há os computadores. Sim. Há muita coisa que é o computador que faz, não é? E que ajuda, e que é bom utilizar o computador e todos esses programas como uma ferramenta, mas a grande questão aqui que se passa hoje em dia é o individualismo que se passa um bocadinho nas artes. De antes havia mais bandas, agora há mais artistas. Quando falas de uma... vais ver os cartazes e vezes um artista, o nome está lá,
É o nome. Não é uma banda, é o nome. Pois, se tu fores fazer estatisticamente, nestes novos artistas, é quase tudo assim. Sim. Portanto, o elemento de banda deixou praticamente de existir. É claro que existem exceções, não é? Não tenho estes dados estatísticos. Sim, mas há muito, estamos a passar muito uma coisa da pessoa sim, que vai tocar. Porque as novas ferramentas levaram a isso, não é? Tu sozinho em casa consegues escrever e fazer a tua música. Portanto, o computador deu-te uma liberdade individual para tu poderes fazer o que bem entenderes. Por isso é que daí vem depois o resultado. Não é? A grande dificuldade hoje em dia que existe na nova geração é conseguirem gerir os conflitos e as dinâmicas do que é ter uma banda. Só o simples facto de terem que dividir um local de ensaios, se tiverem que pagar, logo aí começa o problema. Se há falhas de pagamentos, um tem que pagar para o outro, não sei o quê. Depois é os horários. Hoje não posso, depois é os telemóveis, que depois eles próprios vão sofrer, vão ser... Ou seja, a gente agora diz assim, desliga o telemóvel. Para um bocadinho, concentra-te aqui, estamos aqui todos aqui à mesa, ou estamos aqui a falar, ainda é só para ver isto. Um dia querem ter uma banda e estão a dizer ao outro gajo, estás sempre com o telemóvel, meu. O que é que foi? Ainda vez estou à espera que me digam. Portanto, há malta hoje em dia que uma das regras é o telemóvel fica lá fora. Certo. Para poderem ter os ensaios. Senão é só chamadas, com coisinhas que às vezes é ninharias. Estão ali com conversas de não levam a lado nenhum. É um vício que se torna. Não é? Portanto, por isso é que há poucas bandas. Conseguir gerir isto tudo é complicado. Ou a malta dá-se bem. E depois há chatices que vêm daí. Eu sei disto porque houve miúdos que já me disseram, tinha a banda, então o outro não podia ter com a namorada, o outro não sei quanto, não sei o quê. Então mas pronto, mas não há formas de remarcar para outro dia. Não, já estou farto, já é a segunda vez, já é a terceira vez, depois não respondem, vêm e não respondem, depois começam estas coisas, estás a perceber? Portanto, para conseguir juntar uma banda é complicado. Portanto, o conselho que eu dou, voltando ao início, primeiro é aprender um instrumento. Um segundo tem que ter alguma flexibilidade e arcabouço para alguns momentos de conflitos e perceberem se há ali pessoas que estão na mesma onda, certo? E amigos, tu não estás, eu estou, vou continuar e vou à procura, porque depois é assim que acontece, não é? E depois há situações engraçadas, por exemplo, os YouTube, bandas como os YouTube, já não acontece, que é um grupo de amigos manteve-se inalterável, até aos tempos de hoje, não é? Bandas assim é raríssimo, portanto, às vezes tu começas um projeto sozinho, depois vem outra pessoa e as coisas às vezes vão começando assim. Portanto, o que eu digo ao pessoal novo é que, se querem mesmo fazer, têm que trabalhar, não é? Têm que trabalhar. Portanto, primeiro, o instrumento, segundo, têm que ter flexibilidade para estes pequenos conflitos e tentar levar as coisas a bom porto. E terceiro, têm que trabalhar, Têm que trabalhar. Têm que investir tempo, tem que criar aquilo tem que ser como é que eu hei de explicar? Porque a partir do momento, neste caso da música, quando tu tocas a primeira vez ao vivo, depois aí a coisa desperta, eu gosto disto, assim como há pessoas, como eu já sei, que me dizem, eu não gosto muito de tocar, estar perante pessoas, fica-me aqui com um aperto, gosto de estar cá atrás, gosto de escrever, conheço pessoas assim. Sim. Eu tenho uma grande paixão por estúdio. Pronto. Há quem goste mais de estar a fazer as coisas. E é aquilo que, voltando ao início, um gajo tem que descobrir aquilo que é. E aquilo que é bom a fazer, ou aquilo que gosta de fazer, é aquilo que... e é descobrir isso e assumir as coisas, não é? Às vezes a dificuldade é o pessoal assumir. O pessoal tem que se assumir, quer naquilo que seja, e dizer, eu acho que sou mais ou menos nisto, portanto... dê-me aqui espaço para isto. Certíssimo. Amigo Paulo, foi uma... Bebe uma alguinha. Uma pomada. Foi uma alegria enorme ter-te aqui connosco hoje. Obrigado, No último episódio da primeira série de Gente que Ama a Gente. Primeira temporada. Da primeira temporada, exatamente.
sempre a considerar-te, gosto muito de ti, como tu sabes. Sim, é És uma recíproco. fonte de inspiração muito grande para mim. Sim, a gente falamos bastante. E vamos vendo por aí todas as felicidades do mundo para ti Igualmente. e que consigas exatamente seguir e consegues certamente aquilo Sim. a que te propões. Sempre. Grande abraço. Sempre. Um grande abraço também para vocês. Foi mais um episódio, o 24º deste Gente que Ama a Gente. Não se esqueçam de... Estamos cá para a semana. Sejam felizes. Obrigado. Yeah. Só...